Paz do Senhor Jesus, amada igreja. Mais uma leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Leitura do dia 26. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje nós vamos meditar em Números 15 e 16. Aleluia. Em Marcos 6, do 1 ao 29. Amém? Essa é a leitura do dia 26. Aleluia. Glória a Deus. As leis a respeito de ofertas e sacrifício. Números 15. O Senhor Deus deu a Moisés a seguinte ordem, que deveria ser obedecida quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Um touro ou um carneiro ou uma ovelha ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor como oferta que será completamente queimada, ou uma oferta que será, aleluia, sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que seria entregue nas festas religiosas. No dia marcado, o cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Aquele que apresentar ao Senhor uma ovelha ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada, deverá trazer com cada animal 1 quilo de farinha fina, misturada com 1 litro e 1 quarto de azeite, e também 1 litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido será apresentada uma oferta de cereal, de 2 quilos de farinha fina, misturada com 1 litro de azeite, e será trazido também 1 litro e 1 quarto de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável ao Senhor. Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta, que será completamente queimada, ou como oferta especial para pagar uma promessa, ou ainda como oferta de paz, deverão apresentar também, como um touro, uma oferta de cereal, de 3 quilos de farinha fina, misturada com 1 litro e 3 quartos de azeite, e também 1 litro e 3 quartos de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. E assim que se deverá fazer com todos os touros, carneiro, ovelhas e cabrito. Quando for oferecido mais do que um animal, as ofertas que vêm com eles deverão ser aumentadas de acordo com o número dos animais. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento, que têm um cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiverem morando com vocês, só por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que vocês, quando eles apresentarem a Deus o Senhor uma oferta de alimento que tenha um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes. Diante do Senhor, a lei será a mesma, tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei, o mesmo regulamento serão para vocês e para ele. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveria ser obedecida quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Quando vocês comerem um alimento que a terra produzir, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem o pão, o primeiro pão feito da farinha nova, deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor esta oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém sem querer pegue e desobedeça algum desses mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés. Nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés e por toda a geração futura, deverá ser feito o seguinte: se por ignorância o povo cometeu um pecado, então apresentará um touro novo, que será completamente queimado como sacrifício. Aleluia! De cheiro agradável ao Senhor.
e também as ofertas de cereal de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas para conseguir o perdão dos pecados deles, e eles serão perdoados, pois sem querer cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado. Também é uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moraram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se algumas pessoas pecar sem querer oferecer uma cabra de um ano como oferta para tirar o pecado, o sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para quem pecar sem querer, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto os israelitas de nascimento como os estrangeiros, será culpado de ofender a Deus, o Senhor, e essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu aos seus mandamentos porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Os homens que não respeitou o sábado. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que viram fazendo isso levaram até o lugar onde estava Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabia o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: Esse homem deve ser morto, que todo o povo mate a pedradas, fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram um homem para fora do acampamento e todo o povo atirou pedras nele até que ele morreu. Os pingentes das capas. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que eles e os seus descendentes ponham pingente na ponta das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os diga tudo assim. Vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A revolta de Corá, Datã e Abirã. Corá, filho de Izá, grupo de família levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se ajuntou com 3 homens da tribo de Rubi. 2 dele eram filhos de Eliabe e se chamava Datã, e Abirã. O outro era On, filho de Pelete. E Corá também chamou mais 250 israelitas de fama, que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram junto falar com Moisés e Arão e disseram: Agora chega todo o povo, pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês querem mandar no povo de Deus? Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: Amanhã cedo, o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Amanhã cedo, vocês e os seus seguidores pagarão os queimadores de incenso e colocarão brasas e incenso neles e o levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: Agora escutem. Aleluia. O Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele.
para fazer o serviço na tenda do Senhor e para realizar as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Deus deu a você, a todos os levitas, esse privilégio. Agora vocês estão querendo também ser sacerdote? Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor, e os seus seguidores estão se revoltando. Então Moisés mandou chamar Datã, Abirã, filho de Eliabe. Mas eles responderam aos mensageiros: Nós não vamos. Será que não basta vocês nos ter tirado de uma terra boa e rica, a fim de nos fazer morrer nesse deserto? E além disso, ainda quer mandar em nós. Na verdade, vocês não trouxe para uma terra boa e rica, nem nos deu campo e plantação de uva para ser nossa propriedade. E ainda por cima está querendo nos enganar. Nós não vamos. Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus, o Senhor: Não aceite a oferta desses homens. Eu nunca prejudiquei a nenhum deles, nem tirei deles e nem mesmo um jumento. Aí Moisés disse a Corá: Amanhã você e os seus 250 seguidores vêm até a entrada à tenda sagrada. Arão também estará ali. Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso, colocará incenso nele e o levará até o altar. Assim cada homem pegou o seu queimador de incenso, pôs brasa e incenso nele e o seu queimador de incenso, aleluia, na entrada da tenda, aleluia, sagrada com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo e eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda. De repente, a glória do Senhor apareceu a todo o povo e o Senhor disse a Moisés e Arão: Saia do meio da gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Mas Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e disseram: Ó Deus, tu dá vida a todos. Será que por causa do pecado de uma só pessoa vai ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: Diga ao povo que saia perto das barracas de Corá, Datã e Abirã. Aí Moisés saiu junto com os líderes do povo e foi para onde estava Datã e Abirã. E Moisés disse ao povo: Afastem-se da barraca desses homens maus e não toquem em nada que seja deles, senão vocês também serão destruídos por causa do pecado deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corá, Datã e Abirã. Datã e Abirã saíram e ficaram na entrada da sua barraca, com suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo: Eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu que resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se estes homens tivessem morte natural como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente com tudo que eles têm, eles descerão vivo para o mundo dos mortos. Vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá, tudo o que eles tinham. Assim desceram vivo para o mundo dos mortos. Ele e tudo o que possuía, a terra os cobriu e eles desapareceram. Ao ouvirem grito dele, os israelitas que estavam ali saíram correndo gritando: A terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo, matou os 250 homens que havia oferecido incenso, os queimadores de incenso. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que pegue os queimadores de incenso no meio do resto do incêndio e espalhe para longe as brasas que ainda estiveram neles, pois os queimadores de incenso são sagrados. Eles ficaram sagrados quando foram oferecidos no altar do Senhor. Portanto, pegue os queimadores de incenso desses homens,
que foram mortos por causa dos seus pecados, e deles faça folhas finas de metal, e com essas folhas prepare uma cobertura para o altar. Isto será um aviso para o povo de Israel. Então o sacerdote Eleazar pegou os queimadores de incenso de metal, que os homens tinham sido mortos, havia trazido e mandou que os fossem feitos folhas de metal para cobrir o altar, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Isso ficou sendo um aviso para os israelitas, a fim de que nenhuma pessoa que não seja descendente de Arão venha queimar incenso diante do Senhor e seja castigado, como aconteceu com Corá e com seus seguidores. Arão salva o povo. Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: Vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem estava cobrindo. Então a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram até a frente da tenda, e o Senhor disse a Moisés: Saia do meio desse povo, pois vou destruí-lo agora mesmo. Aí Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E Moisés disse a Arão: Pegue o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas no altar, jogue incenso em cima delas e vá depressa até o lugar onde o povo está e ofereça sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa, a ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Então Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo. Quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou o incenso nas brasas e ofereceu sacrifício para conseguir o perdão do pecado do povo. Com isso, a epidemia parou, e Arão ficou de pé em frente os vivos e os mortos. Naquela epidemia, morreram 14.700 pessoas, foram que morreram na revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda, onde estava Moisés. Marcos, capítulo de número 6, aleluia, do versículo 1 ao versículo de número 29. Jesus em Nazaré. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos dos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: De onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por caso ele não é carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Aleluia. A missão dos 12 discípulos. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e enviou de 2 a 2, dando-lhe autoridade para expulsar espírito mau. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deveria levar comida, nem sacola e nem dinheiro. Deviam caçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. E disse ainda: Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa que foram recebidos, até saírem daquela cidade. Mas se algum lugar as pessoas não quiseram recebê-lo e nem ouvi-lo, vão embora. E na saída sacuda o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram, aleluia, que todos deveriam se arrepender dos seus pecados.
Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. A morte de João Batista. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso, porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: Este homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que era Elias, mas alguns afirmavam: Ele é profeta, como daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João, e quando ouviu falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião em que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galiléia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. E Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: Peça o que quiser e eu lhe darei. Eu juro, prometo que darei o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que deveria pedir e a mãe respondeu: Peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu: Quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não podia deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado na guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram e levaram o corpo dele, o sepultaram. Essa foi a nossa leitura do dia 26. Que Deus em Cristo vos abençoe.